todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, mais um dia de domingo e nós estamos firme e forte fazendo o nosso culto no lar. Enquanto esse período de confinamento da Covid-19, mas a igreja não para, nós não paramos e nós estamos cultuando a Deus, meditando a palavra, compartilhando e tendo essa comunhão. Amém? Então vamos lá, vamos aproveitar, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo de número 24. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada deste teu mal. Amém, graças a Deus, pela obra do Senhor Jesus na vida de uma pessoa que vem a Ele com fé e recebe a sua bênção e ainda sai salva e cheia da paz, Glória a Deus. Muito bem, e esse texto que nós lemos, esse registro, ele também se assemelha e pode se aplicar à situação de muitas pessoas nos dias de hoje que nós estamos atravessando, esses dias de confinamento, esses dias em que as pessoas andam com medo da doença, medo da morte, situação em que as pessoas também estão em isolamento, não estão podendo ter um relacionamento normal de aproximação, de intimidade, de estar juntos, juntar grupos ou até multidões. Nós não estamos podendo vivenciar isso, E esse texto fala de uma pessoa, essa mulher, que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, uma hemorragia constante, que essa mulher ela estava sofrendo isso por muito tempo, 12 anos, bastante tempo. Nós, nesses dias, estamos aí 14 dias, mais 14 dias, um mês ou um pouquinho mais, e está todo mundo já sentindo isso como um sofrimento, uma situação que realmente mexe com a vida da pessoa, uma mudança para nós que não vivíamos isso, uma mudança muitas das vezes indesejável, mas que nós podemos tirá-la como uma coisa benéfica também e, por que não dizer, até instrutiva, uma experiência de vida que nós estamos tendo, E também dentro dessa mudança, claro, nós podemos, com a sabedoria de Deus, usando a inteligência que Deus deu a cada um, mesmo as pessoas que até nem conhecem a Deus, mas podemos tentar tirar o melhor proveito disso, Aproveitar esse tempo de confinamento, esse tempo que estamos dentro de nossas casas, melhorar o nosso relacionamento com a família, se dedicar mais, fazer um curso, aprender, quem sabe, até mesmo outro idioma, fazer algumas coisas que a gente não poderia fazer enquanto a gente estava com outros compromissos. E agora, por força das circunstâncias, a gente está nesse confinamento. Mas muito bem, eu não vim aqui tanto para falar desse confinamento, senão que falar do confinamento desta mulher e da vida desta mulher aqui relatado na Bíblia, que traz para a gente algumas lições muito importantes, E faz-nos meditar num fato principal que eu quero deixar como tema dessa mensagem de hoje, Que é um toque pode mudar tudo em tua vida para melhor. Amém? Um toque pode mudar a sua vida em tudo para melhor. Um toque de fé, um toque na pessoa certa. Nós estamos em dias em que as pessoas estão proibidas de tocar uma nas outras, pelo menos recomendadas, de não estar se tocando, de não estar se abraçando, de não estar muito perto, As recomendações fiquem 1,5 metro, 2 metros de distância, Usar máscaras e tantas outras coisas que separam as pessoas. E essa mulher, por conta da enfermidade que ela tinha, ali no país
que ela pertencia, Israel, existia uma lei que estabelecia que uma pessoa que sofresse de uma hemorragia como ela, assim, desse jeito, era considerada imunda. E essa pessoa, considerada imunda pela lei, ela também não poderia tocar em ninguém, nem ninguém tocar nela, porque se ela tocasse alguém, essa pessoa seria impura, ela seria contaminada, ela seria considerada também impura. Então ela não podia tocar em ninguém, e isso na vida dela era um grande sofrimento. Imagina você, uma mulher que não podia tocar nem no marido dela, ela não podia tocar nos filhos, ela não podia dar um abraço, não podia receber um abraço, não podia sair na rua, ela não podia andar em público. Se alguém denunciasse que ela era uma mulher impura e que estava no meio da sociedade, em público, ela seria apedrejada. E aquelas pessoas daqueles dias, eles levavam isso muito a sério. Como a humanidade já é assim, gosta mesmo de apedrejar, de acusar, de condenar, aí piorou, né? Então, essa mulher, ela passava essa situação. Ela sofria com aquela enfermidade. Imagina você, uma mulher perdendo sangue todo dia durante 12 anos. Ela já devia estar muito fraca, muito anêmica. Ela poderia estar uma pessoa, sem dúvida, sem energia, uma pessoa sem força, uma pessoa fraca fisicamente. Talvez você que está ouvindo essa palavra, ela vai servir bastante para você, caso você esteja vivenciando alguma dessas situações dessa mulher. Esse problema de saúde dela era um sofrimento constante para ela. Era uma coisa que não tinha solução, né? E ela ali sofria muito com isso. Aquela fraqueza, aquela debilitação, aquele medo de morrer. O texto que eu li diz que ela gastou e sofreu muito com os médicos, e gastou o que ela tinha, ela gastou. Diz que ela sofreu e diz que ela ia de mal a pior. Então, com isso, essa mulher certamente tinha medo de morrer, porque ela só via piora, ela não via melhora. Ela não via uma cura, um alívio, ela só via piora. Ao longo dos anos, sempre a coisa piorando. Talvez você, meu querido, que está ouvindo essa palavra hoje, você tem uma situação na sua vida de saúde que está piorando, uma situação que você está até com medo, e você está com receio, que você não vê melhora, que os médicos, a medicina não conseguiu resolver esse problema que está agora da coronavírus. A medicina está começando a conseguir alguma solução remota, ainda está tudo em pesquisa, tudo em teste, né? E as notícias são as piores, e a televisão ainda piora mais um pouco, coloca mais terror nas notícias, né? A maioria das redes de televisão, com ganância de dinheiro, quer pegar a atenção do público e fica fazendo isso. E o fato é que as pessoas vão ficando com muito medo. Essa mulher estava sofrendo, com medo, ansiedade, aquela situação toda, aquele confinamento, aquela fraqueza, nela debilitada. Mas como eu estou me dirigindo a você, meu querido, que porventura esteja com um problema de saúde assim, crônico, difícil, eu lhe digo, Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele pode curar você. Se você puder crer, você pode receber dele o milagre. Se você está ouvindo essa palavra e você puder crer, você também pode receber o milagre, a cura. Você pode ter qualquer tipo de doença, aquelas doenças incuráveis, seja câncer, seja AIDS, seja Covid-19, seja qual for, ele pode curar você, creia nisso. Essa mulher, ela ainda não sabia disso, e ela estava levando a vida dela como podia, sofrimento atrás de sofrimento, né? E se não bastasse, ela também não podia ter uma assistência espiritual, ela não podia ir na sinagoga, que era a igreja daqueles dias, ela não podia ir na igreja. Muitas pessoas hoje estão vivendo isso, você não está podendo ir na igreja, e isso traz um enfraquecimento, um desânimo às vezes, né? Nós é que estamos aqui, podemos ter uma assistência espiritual, podemos participar de um culto através desse meio de comunicação que você está agora aí desfrutando, assistindo, ouvindo a palavra de Deus, fortalecendo a sua fé. Mas ela não tinha isso, ela não podia, porque ela era proibida de sair em público. Ela vivia num confinamento constante. Imagina a situação dessa mulher. Você que está aí, está insatisfeito, está aí chateado, seus planos foram mudados sem você querer, sem você planejar, tua rotina foi toda alterada, né? E você está aí confinado. Essa mulher estava assim e por causa de estar doente. E ela ainda podia ser morta por causa daquela doença se ela chegasse no meio do público. Então era uma situação muito difícil. Ela não podia ir para a igreja, né? Aquela fraqueza, aquela tristeza, aquele medo de morrer. E a rotina dela estava sendo essa. Isso durante 12 anos. Só que acontece uma coisa. O texto aqui diz que chegou um dia que ela ouviu falar de Jesus.
Então chegou a oportunidade da vida dela mudar. Quando ela ouviu falar de Jesus, a Bíblia diz que então ela colocou no coração dela, ela falou consigo mesma: se tão somente eu tocar na sua veste, sararei. Se eu tocar na vestimenta dele, eu vou ficar curada. Ela colocou isso no seu coração e começou a ter uma atitude de fé para poder tomar posse desse milagre para a vida dela, né? Ela colocou isso no seu coração: se eu tocar nele, eu serei curada. E eu posso te dizer o seguinte: quando a gente ouve falar de Jesus, quando a gente ouve a palavra de Deus, isso alimenta e fortalece a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra de Deus, você vai aumentando a sua fé. Foram feitas pesquisas lá nos Estados Unidos de pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, 2 vezes por semana. Essas pessoas, a fé delas praticamente não fazia nenhuma diferença. Mas as pessoas que liam a Bíblia 4 ou mais vezes por semana, a pesquisa mostra que a fé delas aumentou mais de 100%. Mais de 100% na leitura bíblica. Então vale a pena ouvir a palavra do Senhor. E ela ouviu falar, ela ouviu de Jesus. E ela colocou no coração: se eu tocar na veste dele, eu vou sarar. Olha que coisa maravilhosa. Aquela mulher, ela então encheu o coração dela de fé. E ela colocou: se eu tocar na veste dele, eu serei curada. E se eu sair por aqui para ir em direção onde ele está passando, as pessoas não vão querer que eu vá, as pessoas da minha casa. Claro, porque eles sabiam, os familiares dela, que se ela saísse em público, ela poderia morrer apedrejada. Então ela era proibida de sair na rua. Mas ela, como ela se encheu de fé, ela arrumou um jeito de ir até Jesus. E como Jesus estava passando na cidade, a multidão indo atrás, certamente os familiares dela, todo mundo saiu de casa e foi lá para ver Jesus, para assistir, para ouvir, quem sabe até talvez até para pedir por ela, né? Mas ela, certamente, ela arrumou um jeito dela sair sem ninguém ver. Ela está parecida com as pessoas idosas, algumas, né? Algumas pessoas idosas nesse confinamento, que está proibido de sair, né? Está recomendado não sair por medida de segurança, para não contrair esse vírus, né? E fica se sentindo preso. E alguns ficam arrumando um jeito de dar uma escapulida, uma fugida dessas coisas. Mas essa mulher, ela então deu um jeito de sair. O texto diz que ela falou isso consigo e ela saiu. E foi no sentido de ir por trás de Jesus. Por quê? Porque ela saiu, ela não podia sair em público. Então ela foi por trás, entre a multidão, para poder chegar e tocar na veste de Jesus. Porque ela tinha já crido no seu coração, ela tinha essa fé, essa certeza, quando eu tocar na veste dele, eu serei curada. Talvez passaram pensamentos na mente dela, mas se eu for lá para o público, eu posso morrer apedrejada. E se eu morrer apedrejada? Mas uma pessoa cheia de fé, ela pega a ousadia. Aquela mulher, ela tinha uma fé que, a Bíblia não diz que ela falou com ninguém, a Bíblia diz que ela falou consigo mesma: se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Era uma fé secreta. Era uma fé que ela colocou no coração dela e as pessoas não sabiam. As pessoas da família dela, ninguém sabia. Mas aí estava ela, com a fé escondida dentro do coração dela. Uma fé poderosa, uma fé maravilhosa, uma fé diferenciada, uma fé real, uma fé eficaz. Ela, com aquela fé maravilhosa, quietinha, ela pegou e saiu. Eu fico imaginando como ela saiu para ir ao encontro de Jesus. Eu estava meditando há bastante tempo nessa passagem. Eu estava imaginando, essa mulher, ela devia estar pele e osso, 12 anos só perdendo sangue. Essa mulher devia estar pálida, muito branca. Isso denunciava que ela era uma pessoa doente e que ela poderia ser identificada pelas pessoas como uma mulher imunda, considerada imunda. Era humilhante essa lei, mas era isso que acontecia. As pessoas apedrejariam. Então eu imaginei, ela deve ter pego um vestido bem largo para não apresentar aquela magreza toda dela, colocou, quem sabe, um turbante, alguma coisa para cobrir um pouco o rosto, e lá foi ela,
Saiu, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo, saiu de fininho, saiu escondido para ninguém saber. Deixa eu ir lá, porque eu vou em busca do meu milagre. Deixa eu ir lá, ninguém vai saber, eu vou por minha conta, eu vou até ele. Estou meio fraquinha aqui, estou meio magrinha, estou com falta de força. Uma pessoa perdendo sangue 12 anos deve sentir uma fraqueza, né? Uma falta de energia, mas uma pessoa que tem fé, ela enfrenta todas as dificuldades. Ela enfrentou o perigo de ser morta e de ser apedrejada. Ela enfrentou o perigo das pessoas identificá-la no caminho, ela ser humilhada, né? Ela enfrentou a fragilidade física dela. Ela enfrentou tudo aquilo, porque ela já tinha colocado no coração: eu vou até Jesus, e Jesus tem tanto poder que se eu simplesmente tocar na veste, eu tenho certeza serei curada. E ela então faz isso, sai, e eu imagino ela indo com aquela roupa, e ela já vai por trás, entre a multidão. Uma pessoa cheia de fé, ela usa a inteligência para colocar a fé em ação. Ela foi por trás. Ela poderia ter ido ter um encontro de frente com Jesus. Ela poderia vir na frente da multidão e abordá-lo. Mas isso, ela ia denunciar que ela era uma pessoa imunda, né? Então ela falou: eu só tenho que tocar na veste dele, eu não preciso falar com ele, eu não preciso pedir para ele botar a mão em mim, eu não preciso pedir para ele impor a mão sobre mim, pedir oração. Não, eu creio, eu tenho fé. Se eu tocar na veste dele, eu serei curada. Olha que mulher cheia de fé. Então ela colocou isso no coração, e lá vai ela. E ela entra por trás da multidão, vai no meio da multidão. Eu imagino ela passando a multidão, aquela dificuldade, aquele sacrifício, e ela atravessando ali, e talvez pisando no pé de alguém, pedindo licença, e alguém falando: que mulher mal educada, essa mulher está doida, e está aí esganada para passar à frente da gente. E ela está ali, ela ouve uma coisa, ouve outra, mas ela está ali: eu vou tocar na veste dele, a hora que eu tocar eu serei curada. E ela foi enfrentando aquela dificuldade. Olha, meu querido, minha querida, se você tem fé, e eu creio que você tem fé, tu está ouvindo a palavra de Deus, você tem ouvido a palavra de Deus, você tem fé. Eu vou dizer uma coisa: se você tem fé, muito bem, mas você tem que botar a fé em ação e enfrentar. Você tem que, com essa fé, se esforçar. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras, ela não dá resultado algum. Mas se tu tem fé, você precisa se aproximar de Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa se achegar a Ele. Hoje você não pode estar indo numa igreja ou outra, porque a maioria estão fechadas para você ir lá, ouvir a palavra, fazer um compromisso com Deus, entregar a sua vida lá. Mas você não depende de uma igreja. Se você tem fé, você pode receber Jesus como seu Salvador aí mesmo onde você está. Você pode, pela sua fé, tocar em Jesus aí mesmo onde você está. Você pode receber o seu milagre aí onde você está. Você pode receber a transformação de Deus na sua vida. Essa mulher é tida como imunda, mas ela enfrenta tudo, e ela entra no meio da multidão, e ela deixa para trás esse negócio de confinamento, que eu não posso, e eu vou morrer, não vou morrer. Que ela vai atravessando a multidão, e quem sabe ali já estava quente, aquele aperto, e o corrimento aumentando, aquele fluxo sanguíneo sangrando mais ainda, e ela: não, eu tenho que enfrentar, eu vou tocar na veste dele, a hora que eu tiver um contato com ele, eu vou ser curada. Olha, o dia que você tem um contato com Jesus, com essa fé, você é transformado, você é curado, você é salvo, você é liberto, você é esclarecido, você passa a ter um relacionamento real com Deus. É uma coisa muito maravilhosa e real você ter uma experiência com Deus, uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E Ele morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. Ele está no nosso meio. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele disse: aí estou eu no meio deles. Ele está conosco, Ele está aí com você. Nesse momento que você está ouvindo a palavra dEle, Ele está aí com você. E você pode tocar nele. Aquela mulher, então, ela fez aquele esforço. Eu fico imaginando, quando ela já estava pertinho de Jesus, talvez 1 metro já de distância, olhou na brechinha assim, já viu Jesus, e viu Ele caminhando, aquele andar, um andar de um rei, aquele andar majestoso, o andar do Filho de Deus. E ela vindo: é Ele, a hora que eu tocar na veste dele, não precisa mais nada, só na veste eu já vou ser curada. E quando então ela conseguiu, fez aquele esforço, e ela tocou na veste, a Bíblia diz aqui para mim e para você, a Bíblia diz que quando ela tocou nele, olha lá no versículo de número 29, diz assim:
e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha que coisas tremendas! Quando ela tocou, estancou a fonte do sangue. A Bíblia chama de fonte, da onde saía o sangue. Era uma fonte saindo, fechou a fonte e ela sentiu estar curada. Olha que maravilha! Esse Jesus é o mesmo, ele continua o mesmo, ele pode curar, ele pode transformar. E a vida dela agora seria transformada, porque o que causava todo esse sofrimento na vida dela, ela não podia ter um relacionamento com as pessoas, ela vivia deprimida, ela vivia ansiosa, ela vivia com medo, ela tinha gastado o dinheiro todo, não podia trabalhar para ganhar dinheiro, o que muita gente hoje está sofrendo, talvez você está assim, mas Jesus pode dar um jeito nisso tudo. Então agora ela curada, tudo ia se resolver, porque a doença era o problema pivô na vida dela. E agora ela ia poder ir para a igreja, ela ia poder ter um relacionamento com as pessoas, ia poder trabalhar, ia poder recuperar o prejuízo financeiro que ela teve, ia poder ter uma vida feliz. Ela tocou em Jesus para isso. E aconteceu que quando ela sentiu estar curada, a Bíblia faz entender, está aqui implícito, que ela então foi saindo de mansinho, devagarzinho, para ninguém ver, né? O texto mostra, faz a gente entender isso. Mas acontece que quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus então sentiu em si mesmo sair virtude, saiu o poder de Jesus. Lá em Lucas 5,17 diz que a virtude, o poder para curar estava sobre ele. Esse poder maravilhoso que também está sobre nós que temos o Espírito Santo, que recebemos Jesus como Salvador, esse poder está sobre nós também. Mas aqui no caso, né? Então o poder para curar estava sobre ele. Ela tocou, ele sentiu que saiu virtude dele, saiu poder dele. E ele perguntou, eu li aqui para você, ele perguntou, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Ele nem declarou isso inicialmente, mas quem tocou as minhas vestes? Ele perguntou. E os discípulos logo rapidamente falaram, Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor diz, quem me tocou? Todo mundo, muita gente está te tocando. Muita gente estava tocando Jesus ali, involuntariamente, porque estava junto ali, pertinho. Talvez alguém até estava tocando de propósito, né? Pensando, deixa eu tocar nele aqui, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, eu quero ficar bem pertinho dele, eu quero ficar do lado dele para sair bem na fotografia, né? Então, as pessoas poderiam estar tocando ele ali por muitos motivos, mas essa mulher, ela tocou nele com fé. Ela veio de um toque diferenciado, porque foi um toque de fé. Aparentemente era um toque qualquer, mas no mundo espiritual, ali nas dimensões espirituais, saiu o poder que cura e veio para o corpo dela e ela foi curada. Aleluia! Esse poder está à nossa disposição. Se nós pudermos crer, a Bíblia diz, tudo é possível que crer. Foi Jesus quem disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu puder crer, nada te será impossível. Deus quer que você creia e receba o que Ele tem para você. A salvação, um relacionamento com Ele, tudo isso vem pela fé. O novo nascimento, você entrar para o reino de Deus, nascer de novo, tudo isso é pela fé. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras, da nossa religiosidade, da gente fazer o bem. Não. Vem pela graça, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Então essa mulher, ela recebeu pela fé. Mas quando Jesus pergunta quem me tocou, imagina você essa mulher. Ela poderia já estar assim, deixa eu ir embora, ninguém vai saber, eu já recebi minha bênção, eu já vim aqui receber a minha bênção. Quantas pessoas falam isso, né? Eu vou lá na igreja, vou receber uma oração, vou fazer uma campanha, vou lá receber a minha bênção e estou indo embora. Não querem um encontro real ali com Jesus. Essa mulher certamente não foi por mal, é porque ela sabia que ela podia ser apedrejada. E ela está ali. Ela falou, não posso me revelar quem eu sou, uma mulher hemorrágica e pura, no meio dessa multidão, eu estou morta, vão me apedrejar na mesma hora. Mas só que Jesus falou, quem me tocou? De mim saiu virtude. Ele respondeu para os discípulos. Aí a Bíblia diz que ela, vendo o que estava acontecendo, né? Diz aqui no versículo de número 33, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se
diante dele. E ela confessou toda a verdade, ela disse toda a verdade, por que ela foi ali, o que acontecia com ela e como ela foi curada imediatamente. E ela falou aquilo, e naquele momento podiam as pessoas já até pensando, o que essa mulher impura está aqui? Olha, vamos pegar e vamos apedrejar ela agora. Mas Jesus vira para ela e fala assim, filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai em paz e ser curada deste mal. Olha que coisa boa. E assim também Jesus quer fazer na sua vida. Ele chamou ela de filha. A tua fé te salvou. Você não só foi curada, você foi salva. Ela foi ali para receber a cura do corpo e ainda recebeu a salvação. E Jesus falou, vai. E vai em paz. Vai. É o que ele disse, porque ele sabia que ela ia contar para os seus familiares, para os seus amigos, seus conhecidos, seus vizinhos, seus parentes, como Jesus salva, como Jesus cura, como Jesus muda a nossa vida para melhor. Então isso Deus também quer fazer na sua vida. Ele quer também curar você, resolver todas as coisas em sua vida, botar tudo em ordem na sua vida e te dar salvação. E ainda Ele vai dizer para você, vai lá e fala do que eu fiz na sua vida. Traz mais pessoas para Deus. Amém? Que Deus possa abençoar, que você ponha essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.